Fala, nação, chegando aqui com mais um vídeo no canal Rubro Negro. Bora ver aí que o Rica Perrone também trouxe o corte do Thiago Leifert, né? Falando sobre essa derrota inesperada, né? Do Flamengo ontem pros argentinos lá, do Nacional Córdoba. Eles falaram algumas coisas interessantes ali que vai servir como lição com certeza pro Felipe Luiz, né? Mas vambora ver aí, os caras vai estar na descrição. Verifica se você tá inscrito no canal, deixa esse likezinho aí pra me dar essa moral, valeu? Bora lá pro vídeo, o que é essa enrolação? Minha diretoria, os rubro-negros estão chateados hoje porque as coisas não funcionaram no Maracanã, infelizmente, para o Mengão, que tinha tudo hoje para dar uma sacolada no tal do Córdoba e acabou saindo do Maracanã não satisfeito em jogar pouco, ainda conseguiu perder o jogo para o Córdoba. E eu vou por partes aqui, vou partir do princípio do antes do jogo, que vai ter muita gente, já vi gente falando que, mas o Flamengo menosprezou os caras, não era para ter poupado alguns titulares, era para ter entrado com força máxima, o Flamengo entrou no jogo meio lento, meio que achando que ganharia a hora que ele quisesse e tal. Eu posso até concordar com a parte do Flamengo ter sido meio manja-balão mesmo. O Flamengo entrou no jogo meio que, em algum momento a gente faz o gol. Não entrou com aquela pegada de Libertadores. Por quê? Porque o Felipe Luiz fez a mesma coisa, obviamente, que a maioria das pessoas fizeram antes do jogo, que é, não torcedor, mas a gente que trabalha com futebol vai olhar quem é o porra do Córdoba, porque ninguém conhece. Não é um time que a gente está acostumado a ver, né? Então é uma novidade. E a gente vai ver quem é, vem cá, de onde é que veio, como é que tá esse time? Quem joga lá, qual que é? Quando você pega os resultados do Córdoba, você olha e fala, o Flamengo hoje enfia uma sacola. Eu apostaria o meu dinheiro hoje tranquilamente que o Flamengo enfiaria uma sacola nos caras. Tranquilamente. E óbvio que o Felipe também fez isso. Você olha e fala, um time que não ganha um jogo há 45 dias. Dos 15 jogos no ano, ele ganhou, se eu não me engano, 4. Cara, tá mal no campeonato. Time com resultados horrorosos. Você fala, não é possível que esse time aqui, que tem a última vitória desse foi no começo do mês de março. Não é possível que esse time aqui vá ganhar do Flamengo. Né, ainda mais no Maracanã. Esse time aqui eu não preciso nem botar todos os titulares. O meu time reserva ganha esse jogo. E em tese é isso mesmo. Só que aí, cara, vem o fator futebol, vem o fator Libertadores. É por isso que a gente gosta de futebol e não dá pra gente ficar pegando todo o resultado também e querer massacrar qualquer decisão que você talvez também tomaria se você fosse treinador. Os caras acham um pênalti numa jogada que não é uma jogada perigosa. É uma jogada, uma bola vadia no meio da área, bate na mão e aí, pênalti. Pênalti, aconteceu, 1-0 pros caras. E aí você cria um ambiente pro jogo que ele influencia muito no resultado final do jogo. Que a partir daquele momento do primeiro gol, você diz pro Central Córdoba o seguinte, olha, vocês não tinham a menor chance. Agora tem 25 minutos de jogo, vocês estão ganhando, vocês fizeram um gol no Maracanã. Por que vocês têm a perder? Pelo contrário, é o jogo da tua vida. Vocês podem ganhar um jogo no Maracanã e contar isso pros bisnetos de vocês. E o Flamengo naquela de daqui a pouco a gente empata. Porque é normal, você não joga o máximo que você pode todo jogo, porque se fosse isso, você não faria uma preleção especial ou alguma coisa motivadora num jogo especial. Os jogos especiais existem para isso. Esse não é um jogo especial. Então eles sabiam que o Flamengo estava jogando mais um jogo e para eles aquilo foi virando uma possibilidade que eu acho que antes do jogo eles não tinham na cabeça, que eles não entraram em campo falando, não, nós vamos ganhar do Flamengo. Acho que eles entraram falando, vamos perder de pouco ou empatar. Quando eles fazem 1-0 e o Flamengo começa a demonstrar que, 25 minutos o Flamengo não consegue chegar na cara do gol, o Flamengo tá com dificuldade de fazer gol, já nos últimos jogos o Flamengo tem tido uma dificuldadezinha de criar oportunidades claras e tal, eles começam a se acomodar com aquilo e gostar. E aí, lá pros 40 minutos, 45 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo já tá meio que em cima, só que com a bola circulando, mas não tá chegando, os caras acham o segundo gol num cruzamento. Aí, irmão, aí lembra do Brasil e Bélgica? É mais ou menos isso. Que é o seguinte, agora o jogo tá na minha mão. O jogo não é mais uma questão de que horas você vai virar. Agora o jogo é meu. Porque com 2-0, se eu fizer minha cera direitinho, se eu estacionar meu ônibus direitinho aqui e sair jogando bola pra tudo quanto é lado quando vier na área, eu consigo segurar essa porra no mínimo com o empate eu saio daqui. Virou o jogo da vida e uma grande oportunidade pra eles e pro Flamengo um jogo de cobrança. Porque o torcedor do Flamengo tava olhando e falando, vocês não podem estar perdendo pro Córdoba no Maracanã. E não pode mesmo. Mas acontece. Com todo esse cenário, aí o Flamengo, na minha opinião, comete alguns erros. Aí eu acho que o Flamengo erra. Por que o Flamengo erra? E aí vai Felipe, vai todo mundo. Quando ele coloca de volta os titulares, ele tem duas mensagens. Primeiro, aqui ele se arrependeu e que realmente eu preciso colocar os caras porque senão eu não vou conseguir ganhar o jogo. Só que algumas das substituições que ele faz, eu acho que eu não posso nem condenar a maneira de usar o jogador, porque vem sendo assim há algum tempo. Mas eu, por exemplo, eu não acho que o Gerson seja a melhor posição dele jogar aberto pela direita. Por mais que ele jogue, né, não joga como um ponta, mas ele joga mais aberto pela direita, mais na frente. Eu não gosto. Eu gosto do Gerson na função do De La Cruz. Era um jogo que talvez, e eu sei que o torcedor não entenderia isso, mas talvez fosse um jogo interessante de você colocar um volante, pode ser o Pulgar mesmo,
o De La Cruz e o Gerson e o Arrascaeta. E você tem 4 jogadores aqui no meio de campo, onde você possa abrir e apoiar junto com os laterais e deixar os laterais irem, já que entrou o Wesley no segundo tempo. O Alexandre não foi para a linha de fundo, o Wesley quando entrou já estava aquele caminhão estacionado, e no primeiro tempo o Flamengo cruzou muito pouca bola da linha de fundo, o Flamengo cruzava um pouco mais cedo. No segundo tempo isso ficou muito pior, porque mesmo com o Flamengo chegando, a ansiedade em jogar a bola na área era muito grande. E aí eu acho que o Córdoba matou o jogo numa sacada, que ou foi sorte ou foi uma sacada dos caras. O Flamengo tinha muito jogador, o Gerson, a Arrascaeta que depois saiu e tal. O Flamengo tinha muito jogador na beira da área. Então você nota que o Flamengo cruzava a bola. Muitas vezes, antes de chegar na linha de fundo, o Flamengo cruzava da entrada da área, da risca da área. Quando ele joga essa bola, você está jogando uma bola para uma defesa de frente. Então a tendência já é a defesa se sobrepor a você, ainda mais com 11 caras enfiados ali dentro. Onde se posicionaram boa parte dos jogadores do Flamengo? Na meia-lua, no entorno da área. E eu não sei se isso é uma recomendação do Felipe, se os jogadores notaram, se foi acontecendo naturalmente. Mas a impressão que eu tinha era, pela quantidade de bolas jogadas na área que o Flamengo jogava, o Flamengo começou a perceber que a chance dele era pegar a segunda bola, pegar a sobra do cruzamento. E aí o Flamengo se posiciona aqui. Em determinado momento do segundo tempo, eu não sei te precisar um minuto, mas em determinado momento do segundo tempo, presta atenção que o time do Córdoba começa a parar de jogar a bola para frente da área e eles começam ou a matar ou a abrir para lateral, mesmo que seja para dar um bico. Mas eles não saem devolvendo a bola para a entrada da área. Eles param de tirar da área de cabeça. Eles começam a tirar a bola. Se eu for tirar de cabeça, eu tiro para lateral. Se der para dominar, eu domino e depois eu passo. Pô, um time ruim desse fazendo isso. Por quê? Porque eu acho que eles começaram a perceber que o Flamengo, se sobrasse a segunda bola, o Flamengo ia ter o domínio dessa possibilidade. Várias vezes o Flamengo retoma a bola numa saída de bola do Córdoba, exatamente por causa desses jogadores que estão circundando a área do Córdoba. Então, ficou um jogo onde o Flamengo se limitou ao cruzamento. E o final do jogo é uma outra falha pra mim, que é um momento que você vê o Flamengo cruzando na área com 2 jogadores dentro da área. Pô, cara, falta 5, 10 minutos, enfia 5 jogadores dentro da área e cruza, os caras não estão mais atacando. E ainda sem atacar, demonstrou uma fragilidade defensiva, porque o Flamengo conseguiu permitir ao adversário 3 chances claras de gol num jogo absolutamente surreal. E num dos contra-ataques, se eles tivessem um pingo de qualidade, eles teriam feito gol, porque teve 2 bolas lá no contra-ataque, eles escaparam, que se eles tivessem qualidade, eles tinham chegado. Então o Flamengo hoje mostrou dificuldade de novo em conseguir criar e converter, né, criar oportunidades claras de gol e converter, mostrou dificuldade contra times que se posicionam defensivamente, e isso vai virar, obviamente, uma lição de casa, todo mundo vai ver e falar, cara, se estacionar aqui o Flamengo não entra tão fácil. E essa linha alta do Felipe também tem um óbvio risco. Esse risco talvez seja um time como o Córdoba conseguir gerar 3 chances de gol contra o Flamengo dentro do Maracanã. Então eu acho que hoje é um dia de lições. Acho que hoje não é um dia pro Flamengo ficar puto, acabou o mundo. Não, lições. O que tá dando errado? O que a gente pode consertar aqui? Talvez o Flamengo mudar uma formação, talvez seja impossível se pensar num 3-5-2 no Brasil, é impossível se pensar num 4-4-2, é impossível se pensar num losango. Por que no Brasil é impossível? Por que no Brasil todo time de futebol tem que jogar com a porra dos 2 volantes, um meia, um aberto? Por que ninguém consegue mudar isso? Canedo, o que aconteceu com o Malvadão? Ó, aconteceu um pouco do que vem acontecendo nos últimos jogos, com a diferença de que dessa vez a defesa também não funcionou. E não foi o pênalti foi um lance de azar, mas né, o segundo gol e as chances até que o Córdoba teve também no segundo tempo. Então, aquele discurso de que né, foi tudo maravilhoso, o Flamengo tá nos trilhos, do Flamengo, poxa, melhor elenco, melhor time, mas já tá aí, acho que em 2 jogos em uma semana que, pô, pode ter alguma coisa aí, cara, isso tá virando um padrão. Tá virando um padrão, o Flamengo criar e não conseguir fazer gol. E no jogo de ontem, especificamente, a gente pode discutir aqui a estratégia que o Flamengo teve em poupar 3 titulares. Já foi avisado que a prioridade é o brasileiro, mas já foi avisado na prática em 2023, 2024, que se o Flamengo demole, não importa o grupo, se o Flamengo demole, ele vai passar em segundo. E isso tem consequências na Libertadores. E todo mundo quer ganhar a Libertadores também. Não é que a prioridade é o Brasileirão, então a gente se importa em perder a Libertadores. Não, então o Flamengo vai ter que dosar isso. Aí beleza, botou os titulares no segundo tempo, ninguém fez nada. Eu acho que o Wesley fez a pior partida da vida dele, da vida, porque ele já, até ele engrenar, ele era um jogador bastante contestado, mas todo mundo entrou mal. Quem entrou melhor foi o Pedro, que jogou ali uns 20 minutos, 15 minutos e acertou um pivô ou outro, assim, o resto, meu Deus do céu. Só que é diferente, né? Quando você já entra com 0-2 pressionado,
né, o jogo ficou um bumba meu boi, o Flamengo até, pô, achou um belíssimo gol de falta ali do De La Cruz, linda cobrança, pô, com, sei lá, 13 minutos? Quanto tempo foi? 15 minutos. E o Flamengo teve esse tempo inteiro aí até o fim do jogo e, cara, nada. O Flamengo praticamente não criou. Teve a bola na trave, na cabeçada do Bruno Henrique já, 96, e uma sequência de escanteios que o Pulgar bateu no primeiro pau ali, deve ter deixado todo mundo maluco. O cara bateu uns 3 escanteios seguidos ali na primeira trave e os caras cortando. Então, foi um Flamengo ontem que todo mundo acreditou na fragilidade do Central Córdoba, os especialistas em futebol sul-americano, a galera da Bet, eu perdi o dinheiro, você deve ter perdido também. Eu não apostei nesse jogo. Todo mundo acreditou, e eu acho que os jogadores do Flamengo também acreditaram. Então teve uma questão ali, o Felipe Luiz reconheceu isso na coletiva, de falta de concentração, talvez. Olha só as chances que eles foram tendo, o Central. Já bateu no peito do goleiro. Não foi um jogo de massacre, até aí o golaço, né? Em número de XG, o Flamengo teve um XG menor do que o do Central Córdoba. Tudo bem que o Córdoba teve um pênalti a seu favor, o que joga lá pro alto esse número. Só que dá uma dimensão que ontem o problema não foi exatamente também... Eu acho que o pênalti, me corrija um chat, mas acho que é 0,75 automaticamente, ou 0,8, uma coisa assim. É isso. Não foi exatamente. Até o 0-0, o Flamengo, beleza, pode botar culpa ali na sua falta de pontaria. Depois o Flamengo se desestabilizou e não conseguiu encontrar soluções. O Felipe Luiz jogou o time todo para frente nas substituições. Foi um jogo que não é terra arrasada, evidentemente. Eu já até tinha falado isso dos outros jogos, mas, cara, tá tendo um padrão aí. O Flamengo tem que ficar de olho. 0,76, tá me dizendo o Thiago aqui de... Essa aí já aos 96 minutos. Mas isso aí, cara, isso aí é muito azar, né? Agora, você pega aqui, ó, a Conmebol postou 3 minutos e 18 de melhores momentos, que é o que a gente baixa lá da Conmebol. Desses 3 minutos e 18, são 3 minutos de Flamengo. Mas quais chances cristalinas ontem? A bola na trave. Que já foi no último lance do jogo. Bola na trave. Os caras até chegaram também, cara. Esse eu acho que foi o que surpreendeu ontem. Que assim, pênalti, o lance do pênalti do Léo Pereira é bizarro, vai. É um lance azar. Muito azar. Deu um tilt na cabeça dele lá, botou a mão na bola, azar. Isso aí as coisas acontecem. Aí você sofre um gol de bola parada. E ali você até pode ficar olhando, eu já olhei 700 vezes o lance aqui, é difícil de falar quem errou. É bola parada, cara. Futebol é o único esporte que as coisas acontecem. A bola parada, o time pequeno faz gol no time grande na bola parada. Se o melhor time do mundo, a melhor defesa do mundo, sempre o ponto fraco dela vai ser bola parada. É o maior perigo que ela tem é bola parada. Perder um jogo de bola parada. Dominar, ter 812 chances de gol e toma um gol de escanteio, bola parada, é um perigo. Aí, cara, você toma 2, então assim, o Flamengo deu sorte. A sorte estava do lado do Flamengo na Venezuela, a sorte estava do lado do Flamengo contra o Vitória, a sorte não estava do lado do Flamengo ontem. Ontem era aquele um dia que não estava dando certo, estava com azar. E aí você somou azar, a ansiedade, e até o Felipe Luiz fala de caos, né? Ficou um caos o segundo tempo mesmo. Eu assisti 2 jogos ao mesmo tempo, mas... O Flamengo não sabia o que fazer com a bola. Jogadores não na posição, assim, tava tudo bagunçado, caos total. Acontece. E aí, a bola do Bruno Henrique em cima da pequena área, bate na trave e sai, como às vezes ela poderia bater na trave e sair, como poderia a falta do De La Cruz bater na trave e sair. Cara, é isso. Esse gol você pode ficar olhando 700 vezes, você não vai. Eu acho que foi azar, assim. Mas onde é que está a raiz do azar? Controle de carga e cansaço. O De La Cruz, mesmo joga bastante, mas ele é um cara que... poupou. Então, mas é isso que eu tô falando, eles poupam, mas aí você vai bagunçando o teu time aos pouquinhos. Você nunca consegue repetir a escalação, porque você está sempre poupando alguém. Coloca os caras no segundo tempo no caos, mas é sempre poupando alguém. O Corinthians poupou na terça-feira. O time foi melhorar quando entrou todo mundo. Eu prefiro isso, Thiago, do que aquele jogo que você bota 11 reservas e você taca o F pro jogo. Eu prefiro você fazer um controle de carga ali nesse jogo 2 ficam fora, nesse jogo 3, mas tem que entender a relevância também. Que assim, ontem todo mundo esperou que o Flamengo reserva fosse ganhar e tal. A prática se mostrou diferente. A partir de agora, eu espero, né, como um analista aqui de futebol, que o Flamengo acorde, porque em 2023 e 2024 o Flamengo também poupou na fase de grupos e passou em segundo. Isso foi fundamental para que ele fosse eliminado ali na frente. Não pelos adversários que ele enfrentou, mas fez os jogos de volta fora de casa. E vai lá saber também se o resultado teria sido diferente ou não, mas
o Flamengo tem que lutar para passar em primeiro, ainda mais nessa chave, cara, com LDU, Deportivo Táchira e Central Córdoba. Que isso, pô? É isso aí, nação. Isso aí foi mais um vídeo aqui no canal. Não discordo, mas também não concordo com tudo, entendeu? Eu concordo mais com o Rica Perrone. Eu acho que teve muita questão de jogar com a emoção ali. Eu acho que o Flamengo tomou 2 gols inesperados. Teve um pouquinho de saudosismo, sim, entendeu? Eu acho que teria que ter entrado com o time completo. Tem que primeiro fazer o resultado, depois pensa em poupar, sim, entendeu? E eu acho que teve lições realmente aí que eu acho que o Felipe vai ter que ajustar. Questão de o Léo Pereira ter colocado a mão na bola ali é uma coisa assim, ele não teve a intenção, na minha opinião. O cara tocou a bola na hora que ele tava pegando equilíbrio. O equilíbrio, às vezes pra gente se equilibrar, a gente joga os braços pro lado. Mas bateu na mão, é pênalti, né? O árbitro nem deu na hora, né? Foi chamado o VAR. E a gente não tem que reclamar de arbitragem, a gente tem que reclamar de nada. Eu acho que o Flamengo tem elenco suficiente para ganhar desse Central Córdoba. Mas eu acho que o Flamengo podia jogar ontem mais 90 minutos que essa bola não ia entrar. Essa era a minha sensação. Porque batia, a bola não entrava. Entendeu? Por mero capricho. É impressionante. O Flamengo tem muito mais time, jogou muito mais, sim. Só que teve um pouco de caos mesmo. Desordem ali que... aí tem que ter mão do técnico, né? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa esse like aí para dar essa moral, valeu? Verifica se você está inscrito no canal. Os créditos vai estar na descrição, tá? Dos vídeos original aí. Do Thiago Life e do Perrone. Falou? Eu vou nessa. Um grande abraço a todos. Valeu, falou e fui.